Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer a história de John Fletcher, teólogo arminiano e amigo de John Wesley, que era do grupo o Clube Santo. O vídeo que eu fiz anteriormente você pode conferir para entender o que eu estou falando. Então você vai conhecer um pouco da história de John Fletcher, que é um teólogo que não é muito conhecido, mas fazia parte do Clube Santo, daquele grupo avivalista da época de John Wesley e amigo pessoal de John Wesley, que também foi um grande contribuinte para a teologia arminiana, né? Então eu espero que você goste desse vídeo, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. John Fletcher. Jean Guillaume de la Fletcher, um suíço de língua francesa que nasceu em Nyon, em 12 de setembro de 1729. Foi um verdadeiro grande homem de Deus. John William Fletcher, o seu nome foi anglicizado para ajudá-lo a ser aceito por aqueles a quem ele foi chamado a pastorear e pregar. Serviu o Senhor em Medley, Inglaterra, em 1729 a 1785 e foi presidente da Trevecca, a Universidade do Sul de Gales, fundada pela Condessa de Huntingdon, concebida para treinar líderes cristãos durante o reavivamento do século XVIII. Ele era altamente respeitado e amado, quase que adorado pelos estudantes, amigo íntimo tanto de John como de Charles Wesley. Fletcher foi considerado o sucessor de John Wesley, mas ao morrer em 1785, precedeu Wesley na morte. Wesley disse que, espiritualmente, nunca encontrara ninguém como Fletcher, abre aspas, alguém tão devotado a Deus, tanto exterior como interiormente, e dificilmente encontrarei outro como ele deste lado da eternidade, fecha aspas. Quando morreu foi dito, abre aspas, John Fletcher, um modelo de santidade sem paralelo neste século, fecha aspas. John Fletcher era conhecido por de Madeley, devido ao impacto que causou nesta terra inglesa. A influência do seu ministério foi de tal envergadura que os bares fecharam todos nesta localidade. Alguns apresentavam como desculpa para não irem aos cultos aos domingos de manhã o fato de não conseguirem acordar a tempo suficiente para terem a família pronta. Ele arranjou um remédio para este mal, pegando numa sineta às 5 horas da manhã, durante meses, todos os domingos, percorria as ruas convidando os habitantes para a casa de Deus. Era incansável. Mesmo doente, nunca recusava sair de casa a altas horas da noite, ou de madrugada, em qualquer estação do ano, mesmo sob as condições atmosféricas mais severas e desconfortáveis, para visitar os doentes e moribundos e oferecer-lhes as consolações do Evangelho. O pai dele era membro de uma das famílias mais respeitadas no cantão de Berna, na Suíça, e foi coronel no exército francês. O pai colocou-o a estudar em Geneva, onde se distinguiu academicamente pelo brilhantismo. Depois foi estudar alemão e hebraico no cantão suíço de Lenzburg. O pai queria que ele seguisse a carreira eclesiástica. No entanto, quando concluiu os estudos, e não obstante ter tido uma infância que o marcou positivamente a nível espiritual, resolveu enveredar por outra via. Disse ele depois que tal mudança se deveu à corrupção existente no mundo e no seu próprio coração. Os colegas aliciaram-no a seguir o exército. Ele tentou em vão obter o consentimento do pai para entrar no exército. Na Marinha Portuguesa. Apesar de ter qualificações intelectuais para trabalhar como professor, preferiu o risco de aventura de ser mercenário, que é o do exército, né? Chegou a vir a Lisboa para comandar um navio de guerra português que o levaria ao Brasil, ao serviço do rei de Portugal. Entretanto, algo o obrigou a ficar em terra e a desistir dessa via. Uma criada que servia o pequeno almoço enterrou-lhe em cima de uma perna um bule de chá a ferver, impossibilitando-o de concretizar este seu desejo. Ainda tentou ingressar no exército da Holanda, onde tinha um tio no posto de coronel, mas, entretanto, o tio morreu e as suas esperanças desvaneceram-se. O que se teria perdido se estes reveses não tivessem acontecido? Então, você vê, né, ele tentou várias vezes participar de várias formas do exército de um país ou de outro, mas várias coisas aconteciam na vida dele para que isso não se concretizasse, porque Deus tinha outros planos para ele, né? Na Inglaterra, desempregado, resolveu ir para Londres,
Uma vez aqui, ouviu o evangelho através dos metodistas e converteu-se ao Senhor. Começou então uma vida maravilhosa. Pouco tempo decorrido após a conversão, começou a pregar, com muita bênção. Era muito solicitado em diferentes igrejas. A humildade e o fervor eram as suas grandes características. Toda a sua vida passou a ser uma vida de devoção. E tão ansioso ele estava em manter a comunhão com Deus, que por vezes dizia, abre aspas, não me levantarei sem primeiro erguer o meu coração a Deus, fecha aspas. Ou, abre aspas novamente, sempre que nos encontrávamos, fecha aspas. Observa um amigo íntimo, abre aspas, se estivéssemos sós, a sua primeira saudação era, interrompo a tua oração se conversarmos sobre qualquer ponto doutrinal. Quando estávamos na profundidade da questão, ele interrompia muitas vezes da forma abrupta a conversa e perguntava, onde estão agora os nossos corações? Se a má conduta de uma pessoa ausente fosse mencionada, a sua atitude era, oremos por ele. Abre aspas novamente. Ele escreveu muito. Embora tendo nascido e sido educado na Suíça, John Fletcher adotou a língua inglesa, deixando obras importantes nesta língua. Foi considerado um grande teólogo. Ele chegou a estudar 14 a 16 horas por dia as Escrituras, combatendo por escrito ideias estranhas à fé cristã nos seus dias. Comia apenas para sobreviver fisicamente. Era raro tomar as decisões a horas regulares. Em 24 horas comia 2 ou 3 vezes, comendo pão, queijo, fruta e leite. Jovens marcados. Ele também lecionou. Os estudantes ficavam tão impressionados com ele que quando entrava na sala de aula, fechavam os livros sobre Virgílio, Cícero e outros, muito em moda na época. Preferiam escutá-lo. Depois de falar sobre grandes temas como a oração, a plenitude do Espírito e o poder e bênção de Deus na vida cotidiana, convidava-os a colocarem a teoria na prática. Normalmente saía da sala de aula e dirigia-se a um compartimento onde se punha a orar. Invariavelmente os estudantes todos seguiam-no. Estes contaram que um dia, quando ele orava, o êxtase espiritual que experimentava era tão elevado que exclamou, abre aspas, Senhor, não me enchas mais senão rebento. Perdoa-me, Senhor, continua a encher-me. Prefiro rebentar a perder esta bênção de ser cheio de ti. Fecha aspas. Os estudantes confessavam que, às vezes, não sabiam se ainda estavam neste mundo ou já no próximo. Isso aqui, pessoal, é o que a gente conhece hoje como pentecostalismo ou experiências de sobrenaturais com o Espírito Santo, né? Então isso já era vivido, já tem esse testemunho com pessoas como na vida de John Fletcher. Havia dias que passavam com ele horas a buscar a face de Deus. Um dia ele disse-lhes, abre aspas, se Deus vos conceder arrebatamentos e experiências extraordinárias, agradecei-lhe, mas não vos glorieis nisso fora da medida. Sede prudentes, para que a desilusão não se intrometa, e lembrai-vos que a vossa perfeição cristã não consiste tanto na construção de um tabernáculo no Monte Tabor, para descansardes e desfrutardes de vistas raras ali, mas em tomardes resolutamente a cruz e seguir Cristo no palácio de um arrogante Caifás, até ao átrio de juízo de um injusto Pilatos e até ao cume de um ignominioso Calvário. Ele está falando da procissão de Cristo até a sua morte, né? Então ele aqui já mostrava, John Fletcher tinha essa mentalidade simples, humilde e centrada nas Escrituras de que não se glorie nas experiências que você tem sobrenaturalmente com a vida cristã ou que Deus te proporciona, mas de viver uma vida prática de servidão e fidelidade a Cristo. Continuando a leitura. Nunca lestes nas vossas Bíblias, abre aspas, que esteja sobre vós a glória que também esteve sobre Estevão, quando ele olhou firmemente para o céu e disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas tendes lido nelas frequentemente, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Fecha aspas. Homem de oração. A oração com Fletcher não era um dever, mas um refrigério e uma inspiração. Todos os domingos de manhã, entre as 4 e as 5 da manhã, e 2 ou 3 noites por semana, depois dos alunos estarem a dormir, ele costumava sair para os prados
ou para as margens do Severn, reunindo-se com um funcionário de finanças, um criado, e uma viúva pobre. Os 4 derramavam a sua alma em oração a Deus, sendo admiráveis as manifestações de amor e graça divinos que lhes era concedido. Henry Venn disse dele, abre aspas, Fletcher foi um luminar. Eu disse, um luminar? Ele foi um só. Eu conheci todos os grandes homens de Deus nestes 50 anos, mas nunca conheci ninguém como ele, e conheci-o intimamente. Nunca o ouvi proferir uma única palavra que não fosse própria, e tinha uma tendência impressionante de ministrar graça aos que o ouviam. Nunca ouvi Fletcher falar mal de alguém. Ele orava pelos que andavam desordenadamente, mas nunca publicava as suas faltas. Fecha aspas. Os metodistas, como era John Fletcher, eram conhecidos pelos seus métodos, né? Por isso que eles foram apelidados pejorativamente de metodistas. Então vamos entender algumas coisas sobre ele. Fazia balanço diário. Antes e além de tudo mais, John Fletcher buscava a Deus. Como ajuda neste supremo esforço, ele redigiu as seguintes regras para usar à noite. Hoje, ao levantar-me, estive espiritualmente vigilante e tive o cuidado de impedir que a minha mente vagueasse. Neste dia, estive mais perto de Deus em momentos de oração, ou dei aso à preguiça e à ociosidade. Isso aqui é a pergunta que ele fazia para ele mesmo. Neste dia, a minha fé foi enfraquecida por falta de vigilância ou despertada pela diligência. Neste dia, andei pela fé e vi Deus em todas as coisas. Neguei-me a proferir palavras e pensamentos maus. Alegrei-me por ver outros preferidos a mim. Fiz o máximo com o meu precioso tempo, ou enquanto tive luz, força e oportunidade. Guardei as saídas do meu coração com graça, de modo a tirar proveito delas. O que é que neste dia fiz em proveito das almas e dos corpos dos queridos santos de Deus? Fiz alguma coisa para agradar ao meu ego quando podia ter poupado dinheiro para a causa de Deus? Neste dia governei bem a minha língua, lembrando-me que, abre aspas, na multidão das palavras não faltam pecado, fecha aspas. Em quantos exemplos me neguei a mim mesmo hoje? A minha vida e conversação adornaram o Evangelho de Jesus Cristo? Então, que são alguns tipos de questionamento que ele se fazia para você ver o nível de piedade e de vida prática que esse homem era preocupado em ter com Deus. A fé prática de John Fletcher, né? Com o fim de encorajar os outros se manterem em comunhão com Deus e desfrutarem da salvação plena, Fletcher formulou uma série de questões como forma útil de se examinarem a si mesmos. O exemplo que a seguir apresentamos mostra quão prática era a fé que ele vivia e pregava. Abre aspas, sinto algum orgulho, estou morto para todo o desejo de ser elogiado, se me desprezam, gosto menos deles por causa disso, ou se me amam ou aprovam, amo-os mais como resultado. Cristo é a vida de todas as minhas afeições e projetos, do mesmo modo que a minha alma é a vida do meu corpo. Realizo sempre a presença de Deus. Estou livre do medo dos homens. Estou sempre pronto para confessar Cristo, sofrer com o seu povo e morrer por amor a Ele. Estou pronto a abrir mão da minha tranquilidade e comodidade para fazer algo em favor dos outros. Espero que sejam eles a fazerem isso por mim. Nunca tomo para mim a glória que pertence a Cristo. Sou amável, não severo, adaptando-me a todos com doçura, esforçando-me para não causar dor, mas ganhar e vencer tudo para seu bem. Realizo as tarefas mais servis, como as que requerem muito trabalho e humilhação com alegria. Sujeito todos os pensamentos a Cristo. Não penso no mal, não dou ouvidos a conjecturas sem fundamento, nem julgo pela aparência. Como é que sou na tentação? Se Satanás me apresenta uma má imaginação, a minha vontade resiste imediatamente ou cede. Sofro as enfermidades da velhice ou doenças sem procurar reparar a decadência da natureza com bebidas fortes, ou faço de Cristo o meu único apoio, lançando o peso do corpo enfraquecido nos braços da sua misericórdia? Nada havia inferior à sua imersão na profundidade daquele cuja santidade era a origem, convite e recompensa para o homem que insistiu muito com a sua mulher. Abre aspas, não escrevas nada sobre mim, Deus é tudo, fecha aspas. Então isso aqui é um exemplo, pessoal, da vida piedosa, de como é que funcionava a mente desse cristão devoto, um homem de exemplo, John Fletcher. Enorme diante do rei. Em 1776, ele escreveu um folheto. Uma cópia foi enviada ao rei da Inglaterra. Este quis recompensá-lo
com uma posição eclesiástica elevada. Com cortesia, ele recusou a oferta do monarca, acrescentando, abre aspas, apenas quero mais graça, fecha aspas. Sempre que lhe perguntavam se tinha alguma necessidade, ele respondia, abre aspas, não quero nada, a não ser mais graça, fecha aspas. Casamento. Ele casou-se com Mary Bosanquet, uma mulher que conhecia há muito tempo, na esperança de que ela o ajudasse no reavivamento. Adotaram uma menina chamada Sally. Eles casaram-se em 1781, quando o noivo tinha 52 anos de idade. Foi um casamento muito feliz e aceito com muita alegria em Medley. Mesmo apesar da noiva ser natural de Leytonstone e não uma moça local, este casamento feliz rompeu-se forçosamente devido à morte dele, apenas 3 anos, 9 meses e 2 dias depois de se realizar. Que pena, né? Convite de John Wesley. Fletcher era tão poderoso e eloquente que John Wesley afirmava repetidas vezes que ele era, e não George Whitefield, que deveria ter tamanha fama nacional. Wesley não dizia isto maldosamente, pois ele tinha a mais elevada consideração pelo seu entusiástico colega Whitefield. Ele olhava para os fatos de uma forma lógica e apenas emitia a sua opinião. De fato, Wesley foi mais adiante e manifestou o seu desejo permanente de que Fletcher liderasse o movimento metodista após a sua morte. Quando Wesley tinha 58 anos e John Fletcher 32, ele pediu a Fletcher para que fosse seu companheiro e sucessor. Wesley ficou desiludido quando Fletcher decidiu restringir-se a Medley. Wesley não imaginava que viveria mais 6 anos do que John Fletcher, apesar da diferença significativa das suas idades. Fantástico até o fim. Ele contraiu a tuberculose tendo ido para um clima mais quente para recuperar. Nunca recuperou e morreu em 14 de agosto de 1785, com 56 anos de idade. Quando Fletcher soube que tinha tuberculose, ficou calmo, como sempre. Em vez de assumir o papel de doente, ele percorreu a Suíça comunicando aos seus conterrâneos as coisas que Deus lhe tinha mostrado nos anos anteriores. Ele suportava o sofrimento do mesmo modo que suportou a incompreensão, ficando calmo com a ajuda de Deus. Estando gravemente enfermo, alguém foi visitá-lo e ficou impressionado. Abre aspas, fui visitar um homem que tinha um pé na sepultura, mas encontrei um homem com um pé no céu, fecha aspas. Mesmo extremamente doente, foi pregar numa conferência. Alguém escreveu o que viu, abre aspas, toda a assembleia se colocou de pé como que movida por um choque elétrico. John Wesley ergueu-se e avançou uns passos para segurar o seu amigo e irmão quando este acabou de pregar. A face de Fletcher parecia pronunciar fortemente que ele se abeirava da sepultura. Enquanto os olhos relampejavam amor seráfico, indicando que habitava nos subúrbios do céu, ele tinha falado com uma eloquência tão santa que nenhuma descrição minha pode expressar adequadamente. Ele acabava de falar a uma centena de pregadores em números redondos que estavam inundados em lágrimas. Wesley, para aliviar o seu amigo lânguido de fadiga e desgaste pelo enorme esforço que fizera ao pregar, ajoelhou-se abruptamente ao seu lado, secundado por todo o congresso de pregadores, enquanto, num modo conciso e enérgico, orou pela restauração da saúde de John Fletcher. Fecha aspas. Uma nação afetada. A sua morte em 14 de agosto de 1785, com a idade de 56 anos, foi, humanamente falando, inoportuna e prematura. Ele viveu como uma labareda que durou menos tempo do que o esperado. Todo o país ficou triste com a perda. John Wesley prometeu escrever a história de sua vida logo que pudesse, de modo a que as suas experiências pudessem ser úteis para a posteridade. Um ano depois, com a idade de 83 anos, a tarefa estava concluída. No grande manuscrito produzido, Wesley escreveu, abre aspas, nunca conheci alguém tão uniforme e profundamente devotado a Deus e dificilmente encontrarei deste lado da eternidade, fecha aspas. Wesley conduziu o seu funeral com 82 anos de idade, usando como texto da mensagem o Salmo 37, versículo 37. Abre aspas, nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz, fecha aspas. O seu epitáfio jaz aqui o corpo do reverendo John William de la Fletcher, vigário de Medley, o qual nasceu em Nyon, na Suíça, em 12 de setembro de 1729, tendo consumado a sua carreira em 14 de agosto de 1785, nesta vila, onde os seus trabalhos sem precedentes nunca serão esquecidos. Ele exerceu seu ministério no espaço de 25 anos
nesta comunidade, com um zelo e capacidade invulgares. E apesar de muitos terem crido no seu testemunho, ele podia com justiça ter adotado a lamentação do profeta. Abre aspas. Estendia as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde e contradizente. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Fecha aspas. Então é isso, pessoal. Aqui está as informações, aqui está o site das informações desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Pode conferir as histórias de John Flatt e dos metodistas em outras fontes, artigos, sites, livros, escritos, documentos. Fique à vontade. Meu intuito é sempre fazer você pesquisar também por conta própria. E espero que você tenha gostado da história de John Flatt, um grande homem de Deus. Você viu, você pode conferir nesse vídeo, né? Então deixe o seu like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não é inscrito, compartilhe o vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer. Deixe o teu comentário também no vídeo para saber o que você achou do vídeo e dessa série. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.